E fala, meus Bitcoiners, estou e vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto, que eu até queria fazer esse vídeo mais cedo. Eu soltei lá no Instagram e falei assim, galera, o mercado tá consolidado, né? Não mudou tanta coisa. A gente até viu um pico de volatilidade agora pela tarde, mas ainda assim nada demais. Então, nesse vídeo, o nosso principal objetivo vai ser passar nos pontos importantes que a gente precisa superar para a gente estar vendo o Bitcoin ficar interessante de novo e pensar aí em algumas posições. Então, logo depois da vinheta. Perfeito, pessoal. O que é a primeira coisa que eu costumo ver aqui na análise com a gente é o nosso order book, que já mostra que a gente está numa região muito forte de resistência. A gente tem muito token alocado para compra. Sério, é muita gente que está querendo vender agora. E a força vendedora ela vem se mostrando muito atuante e dominante no mercado nos últimos dias e nas últimas semanas. Por isso que o Bitcoin não tem força para romper. Por mais que a gente tenha uma força compradora muito forte, a gente vê aqui bastante token alocado, principalmente abaixo dos 19 mil dólares. É uma região que, se o preço perigar a cair, essas ordens elas acabam que elas são canceladas e tem muita gente sendo liquidado. Tanto que a gente viu essa região aqui entre os 19 e os 18 ser limpada várias vezes nas últimas 2 semanas, né? Essa semana e a última. Então muito cuidado com isso. Enquanto, por outro lado, essa regiãozinha tímida entre os 20 mil e os 20.500 vem segurando o preço de uma forma muito forte, né? Sem falar que superando ela a gente ainda vai ter mais resistência acima. Por isso que tá difícil de passar, tá? Porque como a gente caiu e ficou lateralizado, a gente criou muita base de preço e pessoas presas aqui até os 25k. Então é uma região que pode não parecer, mas tem uma força compradora muito atuante. Enquanto isso, caso a gente não perca os 17.500, a gente vai seguir também consolidado. Até está invertido aqui a ordem que a gente costuma passar, né? O S&P 500 não está tendo muita coisa, né? Por isso que eu não pretendo passar. Olha só como é que ele está bem consolidado nos últimos dias, lutando com a mínima do ano. Então, assim, eu não vou entrar tanto nele, até mesmo para a análise hoje ser mais rapidinha, né? Clima de sexta-feira aí, pessoal. Bom, a gente segue consolidado. Tá? Mesmo se a gente romper esse ponto, que teoricamente é um ponto de resistência devido à rejeição, mas já teve uma rejeição muito forte desse ponto, tá? Então não deixou tanta gente presa para ser um ponto de resistência propriamente dito. Então acho que mesmo se a gente romper aqui os 23, eu ainda acho que a gente não vai. A gente precisa romper essa linha de tendência, né, que é os 21.500 e principalmente romper esse topo aqui, que é a região dos 23. Então se a gente fizer esse pivô acima dessa linha de tendência, que sério, ela vem sendo respeitada toda vez que o preço bate nela. Desde maio desse ano, olha só, que ela começou a ser formada, preço bateu, preço bateu, preço bateu, preço bateu, e pode ser que o preço bata de novo. Então muito cuidado, porque se o Bitcoin começar a subir, a gente ainda vai seguir consolidado. Acho que a gente só vai sair da consolidação se fizer esse pivô. E é justamente caso a gente faça esse pivô que eu vou estar aí mais interessado em estar me expondo mais em long e visando uma alta do Bitcoin. E caso contrário, né, como eu venho falando aqui nos últimos dias, essa região verde a partir dos 19 mil dólares, que tem muito token alocado, olha só, baixou dos 19, cara, são 7 mil bitcoins, tá? Isso são 132 milhões de dólares, é muita coisa. Então é uma região onde a força compradora está muito forte. Isso é importante porque significa que é uma região onde o risco e retorno está favorável para se atuar e tem uma pressão compradora forte. Mas por outro lado, galera, se a gente perder essa região, e junto com isso, né, se o S&P confirmar um pivô abaixo das mínimas do ano, né, que foi aquela que eu mostrei para vocês agora há pouco, muita gente que está querendo comprar aqui vai ficar presa. E isso é extremamente perigoso. Nosso sentimento, agora que o Bitcoin subiu, tem muita gente shortando, mas a gente já viu que enquanto a gente não superar os limites, o sentimento ele vai seguir agindo dessa forma. Por quê? Porque todo mundo já viu que tem uma força compradora, uma força vendedora muito forte entre os 20 e os 20.500. Então chega lá, o pessoal começa a shortar e vê que dá certo, tá? Então, quando a galera chega aqui perto, começa a shortar e o preço começa a cair, elas já começam a fechar a sua posição, porque elas estão operando consolidação e não tendência. Né? A mesma coisa aconteceu aqui, olha só. A gente viu o preço chegar próximo à resistência, a galera tudo começando a shortar. Assim que o preço começou a cair, eles começaram a fechar as suas posições e o nosso sentimento mostra isso.
Então, se a gente de fato confirmar um rompimento, tiver muita liquidação, tiver o pessoal, as sardinhas, né, seguirem shortando, beleza, a gente pode estar vendo aqui superar os 21 mil dólares, mas eu queria ver o sentimento fazendo exatamente isso nesses pontos de resistência, tá? Porque a maioria do mercado ela está operando a consolidação e de fato a consolidação cria níveis muito fortes onde cada vez mais pessoas vão enxergar aqueles pontos como pontos de suporte e resistência bons para compra e bons para venda e vão aproveitar para tirar lucro em cima disso. Então é natural que dentro de consolidações, quando chega próximo a resistência, todo mundo vai shortar, mas não é porque as sardinhas estão errando o sentido do mercado, mas é porque está todo mundo fazendo isso e a pressão vendedora é muito forte, então é muito difícil de passar daquele ponto. Por isso que se passar a gente pode ter uma continuação de alta e confirmaria um rompimento, mas até então o sentimento ele tá meio, por mais que ele dê sinais de que a gente pode romper esse ponto, é perigoso porque isso aconteceu das últimas vezes. Deixa eu ver a última vez aqui que o sentimento ficou abaixo de 1, não tem muito tempo não, tá? Não tem muito tempo que ele estava abaixo de 1, olha só, aqui ó, nesse ponto. Foi quando a gente chegou lá próximo novamente aos 20 mil dólares, todo mundo shortando. Quando começou a cair, todo mundo que estava em short fechou suas posições. E a mesma coisa acontece em long, né? Quando a gente chega perto aqui de uma faixa de preço, todo mundo entra em long aqui, ó. Open interest subindo, long short rate subindo. E aí quando o preço começa a desandar, aí os contratos eles são fechados e a relação de compradores e vendedores caem. Então é isso que as sardinhas estão fazendo. Considerações finais que eu estou de olho, né? Já falei praticamente tudo aqui. Região de suporte muito forte, então propício a acumulações. Região de resistência muito forte, propício a vendas. Inclusive, se você está muito exposto e se o preço chegar próximo à região de resistência, vale sim uma parcial. E o principal foco desse vídeo, né? O que precisa acontecer para o preço começar a andar? Né? A gente precisa romper essa consolidação, essa figura que forma uma espécie de triângulo descendente, tá? Mas eu acho que não tem isso de romper para cima ou para baixo. Eu acho que o importante é que a gente supere ou o limite de cima ou o limite de baixo. Não existe maior probabilidade de que lado vai romper, porque as forças elas estão literalmente equilibradas. A gente tem um aumento no volume. E outro fato importante que eu falei no vídeo de hoje é porque hoje vai fechar a nossa candle mensal do mês de setembro. Pode ser até que feche com o doji, para ser sincero, tá? Mas eu ficaria preocupado se ele fechasse abaixo aqui dos 20 mil, quem sabe até abaixo dos 19. Eu acho que seria um fechamento não muito legal, porque até agora a gente não conseguiu fechar muito abaixo dos 20k, porque essa força compradora tá muito atuante. Então, o cenário do mercado é basicamente esse, tá? E o que eu enxergo é essa consolidação que precisa ou tá rompendo para cima para o mercado pegar uma tendência, a gente começar a operar na compra, uma vez que a gente vai estar superando pontos importantes de resistência e deixando muita gente presa para baixo e fazendo aquele ponto virado suporte, ou então rompendo para baixo, começando mais um movimento baixista e consequentemente esse ponto dos 20 mil dólares vai ser um ponto de resistência muito forte porque vai deixar muita gente presa. Enquanto tiver nesse meio, o sentimento pode continuar dando esses sinais, porque a maior parte do mercado vai de fato operar isso, não só a instituição, mas as sardinhas também, tá? Então vai ter uma força compradora e vendedora muito forte no suporte, nas resistências. E ainda assim vai depender muito do mercado tradicional, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, não esquece de comentar aqui o que você acha desses vídeos que eu posto de forma diária. E no mais eu vou ficando por aqui, tenha um ótimo dia, um excelente final de semana e segunda-feira tamo de volta.